da sua proteção. Eu sou filho do asfalto, forjado no... Axé, meu povo! Axé. Pessoal, estamos aqui hoje para dar início, né, a um novo projeto chamado Administrando o Axé, tá? Esses vídeos serão de fundamento para ajudar tanto os pais quanto os filhos de santo, compartilhando nossa vivência e também algumas experiências nossas, fazendo com que, né, mãe? Sim, fundamentos assim, fundamentos administrativos, Exatamente. tá? Porque espirituais, acho que cada um sabe do seu terreiro, a gente não tá querendo Mudar ninguém. mudar ninguém, botar bedelho aí não. O que a gente queria falar? Muita coisa que deu certo com a gente aqui, né? Inclusive, assim, os filhos às vezes pedem para conversar, pedem para saber conselho sobre o parceiro, né? Ou porque não tá dando certo, ou um filho, ou mãe, ou irmão, enfim. E às vezes assim, aí o Pai de Santo fala, caramba, mas isso não é, né, da nossa alçada, né? A gente cuida de filho de santo, de espiritualidade. Não somos psicólogos. Sim, não somos mesmo, né? Mas isso vem para agregar, vem para ajudar, né? Exatamente, a gente acredita que quando o pai de santo ele separa um tempinho, a gente sabe que todo mundo não tem tempo, mas quando separa um tempinho para cuidar da vida pessoal do filho de santo, o desenvolvimento durante o terreiro fica melhor. E os filhos de santo param de achar que o pai de santo é inacessível, tá? Então, porque ele acabou de entrar no terreiro, às vezes ele não tem muito tempo de obrigação ali naquela casa, tá vindo de outro lugar, cheio de receios, manias, né? Então, né, mãe? A gente bem sabe que os pais de santo separarem um tempinho conseguem remover certas manias erradas, aprendizados errados, conseguem corrigir melhor o filho e fazer com que ele entre para a corrente de forma mais rápida. Fora que isso também tira um pouco assim, não é o poder, mas assim, a gente não tira um pouquinho da fofoca, dos problemas, dos burburinhos, ou seja, tudo que o filho de santo novo quiser saber, ele vai vir perguntar para quem? Para você. Diretamente. Né? Sim, então porque senão fica aquele telefone sem fio. A gente passa uma ordem, onde outro passa outra ordem, outra ordem, e quando vai chegar lá no final é outra coisa que está sendo dita. Então, aí a gente, né, chega lá no filho e fala, por que você fez isso? Eu não sei o que, não sei o que. Ali, Fulano me ensinou, né? Quando vai ver, a gente tinha ensinado fulano uma coisa, mas fulano entendeu outra. E isso há anos atrás, então a gente não ficou repassando lição. E aí, conclusão. Ou, tipo assim, é aquela coisa. A gente ensina que um filho de santo passa pro outro, que passa pro outro, que passa pro outro, que passa pro outro. Só que assim, são vários passando a mesma coisa da sua forma, né? Só que a sua forma, o seu ponto de vista não é o nosso. Exato. Quando é para ser o nosso, então é bom que a gente mesmo passe. Exatamente. Então, pais, não fiquem bravos com a gente nesse momento, que a gente vai dar uma dica para vocês que funcionou muito pra gente, que é utilizar uma ferramenta que usamos no dia a dia, o WhatsApp. Sim. Então, tentem criar grupos, que nem nós temos um grupo onde eu e a mãe ficamos com cada filho individualmente em pequenos grupos, fazendo com que o filho tenha mais liberdade e privacidade de falar da sua vida sem se expor e também que possamos ajudar. Às vezes também para não parar, né, pai? Exatamente. Porque parar um dia, uma hora, um momento só para conversar daquele assunto não dá. Que, assim, não é de terreiro. Não é de terreiro. E, assim, não sei os outros pais de santo, mas nós não temos tempo, porque a gente também trabalha. Então, a gente não vive do axé. Então, a gente tem a nossa correria, nosso dia a dia. E, às vezes, gente, o WhatsApp, por mais que, às vezes, eu entendo, às vezes tem pai de santo antigo que fala, não gosto disso. Pra que isso daí? Só que, gente, a tecnologia ela veio para facilitar. Você não vai dar uma consulta pro filho de santo. Não. Mas, às vezes, o filho de santo fala, pai, acabei de brigar aqui no serviço, estou me sentindo mal. Filho, vai lá e toma um banho de boldo. Vai lá e toma um banho de camomila para se acalmar. Entendeu? Vai acender uma vela agora pro seu Ou, às vezes, nem isso. Às vezes o filho de santo brigou no trabalho, entendeu que é a forma que a gente tá falando do entender, né, pai? Entendeu uma coisa, aí tá se sentindo, né, para baixo do tapete, enfim. E aí ele liga e fala, não, porque meu chefe falou isso, falou aquilo, blá, blá. Aí a gente fala, calma, como que aconteceu?
entende a história, quando a gente vai ver no desenrolar de tudo ali, não é nada daquilo. Ele simplesmente às vezes está bem emotivo, já está com problemas, sensível, entendeu tudo errado, né? Exatamente. Claro que às vezes tem alguma coisa, mas às vezes também aumentou, né? Sim. E a gente tenta fazer com que o filho de santo fique bem ali. Por quê? Porque para que de repente ele não tenha uma explosão e peça as contas, vai embora. Exatamente. Né? E outras vezes esse filho de santo está vindo para o terreiro e já passamos diversas vezes por isso. E antes de criar esse método de utilizar sim o WhatsApp, que é uma ferramenta que hoje empresas usam com seus funcionários, por que nós dirigentes não podemos usar para passar uma orientação, às vezes, para o filho de santo? Né, de ler um livro específico, de fazer um trabalho, de que precisamos ter uma conversa particular com ele, marcar, agendar. Então esse acesso nos facilita muito. E muitas vezes esse filho de santo, que a minha mãe falou que se dispõe no serviço, está indo direto para a gira. Então depois o pai de santo fala, nossa, eu não sei por que a corrente hoje não foi tão bem. Não foi bem porque o filho de santo não está bem. Então, para tudo correr bem, o pai de santo tem que estar bem, os filhos de santo tem que estar bem, para só então a assistência ficar bem. Sim. É uma corrente do bem. Então, gente, vamos começar, filhos de santo, procurem só o seu pai e sua mãe, sabe, os seus dirigentes para falar. Parem de desabafar com o irmãozinho. Com um coleguinha. Exatamente, porque eles não vão te ajudar. Quem vai te ajudar é o seu dirigente. É ele que tem uma coroa acima dos demais para poder ter uma orientação para te ajudar. Não, ele não é seu psicólogo, ele é seu pai de santo e ele vai te orientar da melhor forma possível. Ele vai querer seu bem, até porque se você estiver bem, você vai estar bem no terreiro. E o que a gente quer melhor, mais no terreiro? Que tudo flua harmonicamente, que a corrente seja uma corrente realmente firmada ali. Sim. E se todos, se cada um começar a chegar com probleminhas pequenos às vezes, né? Porque às vezes para a pessoa é grande, mas não é tão grande. É só uma questão de ouvir, só uma questão de dar um pouquinho de atenção ali. Exatamente. Então, pais, vamos cuidar, né? Talvez utilizando esse método agora de WhatsApp, vocês vão perceber que facilita. Eu sei que eles têm preconceito, mas deem uma chance, façam um teste, nem que seja por 30 dias ali. Só que, pais, uma dica, coloquem horário limite. Vou atender do horário a tal horário. Sim. Porque a gente também sabe que tem filho de santo abençoado que não sabe muito bem o horário que manda mensagem. E outra coisa também, né, pai? Aquela coisa, o filho mandou mensagem. Espere, porque os pais de santo não são fast food e não estão disponíveis 24 horas para te atender. Não é delivery. Né? Então, gente, manda mensagem, espera. Aqui no caso nós colocamos nós dois ao grupo para termos uma chance mais rápida de atender os filhos de santo, já que sabemos que muitos dos nossos filhos de santo tiveram problemas urgentes, então a gente precisava dar uma atenção urgente para eles. Então acabamos adotando essa metodologia. Às vezes ela está ocupada no serviço dela, eu estou mais livre, eu respondo e vice-versa. Mas aquele pai de santo, aquela mãe de santo que trabalha sozinha, às vezes pode colocar uma mãezinha, um paizinho também num grupo, são mais pessoas para dar uma opinião, para elevar a vibração desse filho que precisa tanto de um conforto, tanto quanto a assistência. E eu acho que cada um tem coerência, né? Tanto o filho não ficar mandando mensagem à torta e direito a qualquer momento, por qualquer coisa, né? Mas, assim, às vezes ele precisa falar também. E o pai também, o pai de santo, a mãe de santo, tem um pouquinho mais de paciência, porque às vezes é só ouvir. Só às vezes que ele precisa. teve coisas aqui que a gente resolveu só de ouvir. Exatamente. Só precisou ouvir. Às vezes o filho só precisava realmente de um psicólogo. Desabafar. E como a gente falou, né? A gente fala, psicólogo hoje em dia é difícil, né? Para quem tem convênio é complicado e para quem não tem piorou. E muitas vezes não ajuda, porque os psicólogos hoje em dia tá virando um mercado tão grande que eles só olham para a cara da pessoa e fica assim, né, parado ouvindo. E às vezes um pai de santo, ele não é mesmo um psicólogo, ele não tem informação, não tem nada mais, ele acaba ajudando muito mais. É isso aí, pessoal. E é isso aí. Lembrando que vocês, pais e filhos, formam a corrente de um terreiro. Tá certo? Então, vamos de macumba. E vamos de macumba.